Se a gente chegar na conclusão que a gente não tem controle sobre o nosso comportamento, Não tem. dá pra gente ter pouco mais? Chegando ou não a essa conclusão, você vai ter. A minha pergunta é, por que você quer mais controle no teu comportamento? Porque me parece que ele tá funcionando as coisas aqui. Certo? A pergunta é, por que você quer mais controle? Por que a gente quer controlar mais o nosso comportamento? O que está nos levando a buscar esse controle? Eu entendo a necessidade de controle em pessoas, e muitas pessoas passam por isso, quando elas, de certa maneira, estão numa condição muito ruim, muito aversiva. É óbvio, você quer ter um controle maior sobre o seu comportamento. Mas eu vejo pessoas que, de certa maneira, elas têm um contexto muito favorável. E mesmo assim estão procurando desenvolver algum grau de controle sobre o seu comportamento. Né? E o que eu vejo, em geral, nisso é que, mesmo que você tenha um domínio muito grande sobre o teu ambiente, ou mesmo que o teu ambiente esteja muito confortável, certo? A nossa necessidade de buscar esses aspectos de gestão, eles vão sempre ocorrer porque a gente sempre vai ter algum controle adicional para buscar. Certo? Então, na verdade, eu entendo essa questão sobre e aí eu vou voltar para a filosofia, né? Sobre a perspectiva que eu gosto muito, que é uma perspectiva do filósofo, filólogo Nietzsche, né? Onde ele diz que o que a gente busca é a vontade de potência, né? Que é uma relação que ele faz principalmente a partir dos textos gregos, né? Da tragédia grega, que a tragédia grega é aquela coisa, o cara sempre se dá mal no final, sempre se ferra, sempre se fode, né? Então a vida trágica é uma vida a vida do Homem-Aranha, você está sempre lutando e sempre tomando porrada. Né? Quando você acha que você se deu bem, você tomou mais uma rasteira. Né? E essa é a trajetória do herói. Né? Essa é a trajetória do protagonista, e a gente tende a se ver como protagonista. Então essa perspectiva ela me parece agradável, aceitável, esteticamente condizente com a forma como eu enxergo a vida. Né? Que a vida é uma sucessão de eventos, às vezes a gente vai dar um valor pior ou melhor para esses eventos, mas eles sempre vão exigir da gente, eles sempre vão fazer com que a gente, de certa maneira, busque se tornar um pouco mais potente diante deles. Né? Então isso, e aí de novo essa relação entre saber e poder. Né? Mas a gente tá indo para a filosofia, a gente veio aqui para falar sobre cérebro. Né? Não, mas, cara, tá ótimo. A nossa vontade de mudar um comportamento vem da onde, então? Assim, no sentido de que, enquanto você estava falando, eu fui imaginando, né? Pô, por que eu quero mudar o meu comportamento mesmo, né? E aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho muita dificuldade em manter uma dieta por muito tempo. Eu falo assim, foda-se, não tô nem aí pra minha barriga, foda-se. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, quero lutar um campeonato quero fazer uma luta no final do ano que eu preciso bater um certo peso. Perfeito. Então eu tenho esse objetivo, essa motivação, esse desejo de estar num peso X, e aí eu quero mudar meu comportamento. Só que eu não consigo. Eu tenho algum controle sobre isso? Tem, obviamente. Quando você começar a olhar para os aspectos do ambiente que estão disparando o teu comportamento de comer. A gente não come por fome. A gente não come por uma carência nutricional. A fome é uma condição construída pelo sistema nervoso, envolvendo uma série de variáveis, e algumas não são nutricionais. Certo? De uma maneira geral, há várias sinalizações no organismo para você sentir fome. Né? Uma série de hormônios, o mais contundente, a leptina, mas aí a gente tem a grelina também, o peptídeo vasointestinal, dilatações viscerais. A gente tem uma série de sinalizações que vão comunicar para o cérebro, para uma região específica do hipotálamo, como é que está nosso estado nutricional. Certo? Essas informações que chegam no hipotálamo, elas podem ser enviadas adiante pelo hipotálamo lateral. Essas informações chegam em duas grandes regiões do hipotálamo lateral e hipotálamo medial. Certo? O hipotálamo medial ele pode sinalizar para estruturas corticais o nosso estado nutricional,
dizendo para a gente se a gente está com fome ou sem fome, certo? E aí o que acontece, cara, é que assim, se a gente for ver, se a gente for olhar para a biologia, a disponibilidade de alimentos ela é variável. Ela é tanto sazonal quanto no dia a dia ela pode ser variável. Pode ter um dia que eu estou num lugar com mais abundância de alimentos, com mais disponibilidade de nutrientes, e outro em outro lugar com menos disponibilidade, né? Então, provavelmente foi nesse ambiente onde tem muita variação de recursos alimentícios que essa estrutura se desenvolveu, certo? Então, ela de certa forma ela é plástica, né? A gente pode ter um grande desconforto ou um grande conforto alimentar, não tanto dependendo do estado nutricional, certo? O que acontece é que, na maioria das pessoas, hoje a gente não come por fome, por carência nutricional. A gente come porque a gente está condicionado a comer naquele horário. Ou a gente come por outros motivos, por exemplo, por tédio. As pessoas comem horrores por tédio, né?